Olá, nesse vídeo eu vou ensinar você a criar um formulário mestre detalhe de pedido. Mas antes é importante lembrar de vídeos anteriores, do vídeo anterior no qual nós preparamos o modelo de pedido. Sem a preparação do modelo, você não vai conseguir construir o formulário mestre detalhe da melhor maneira. E quando eu falo isso, eu estou me referindo ao seguinte: como o formulário mestre detalhe ele tem dois níveis, você precisa necessariamente, na classe Py, no caso pedido, configurar um relacionamento de composição. A composição é aquele relacionamento que diz que existe uma relação de registros pai e registros filhos. No caso, o registro filho é o item pedido, que se relaciona com o pai por meio da chave estrangeira pedido ID. E aqui o nome que a gente deu dessa variável para que ela seja gerada ali internamente nos métodos. Sem a composição, não é possível ter detail, porque justamente o detail ele é gerado automaticamente a partir desse relacionamento de composição. Ok? Além disso, é importante lembrar que nas definições de campo a gente já definiu aqui os campos que vão para o formulário, os campos que vão ser editáveis, Então toda a criação que a gente vai fazer posteriormente vai obedecer isso. Lembrando que você pode construir o formulário a partir desse botão criar página aqui no menu de páginas ou aqui no editor por meio do botão criar arquivo. Então nós vamos criar agora um formulário mestre detalhe. Então aqui nós vamos selecionar a base de dados, a classe de modelo vai ser pedido, Vai ser pedido form e vai fazer parte do módulo de pedidos. Vamos gerar. Pronto, aí está, Temos o nosso cadastro de pedido. Só que tem um pequeno problema, ele ficou um pouco extenso demais para ter details aqui no finalzinho da tela. Então ele vai acabar provocando uma rolagem para o usuário que talvez não vai ser legal. Então, como a gente acabou de criar o pedido form, eu vou apagar ele e vou criar de novo. Só que agora eu vou mostrar para vocês a diferença que dá quando a gente coloca dois campos por linha. Num cadastro extenso, é interessante você colocar dois campos por linha. Lembrando que aqui a gente já abordou essas opções de posição do rótulo e uso de abas em outros vídeos, no início ali do módulo de páginas. Então, se você não estiver lembrando, reveja esses vídeos lá do início do módulo. Pronto, agora sim, nós temos aí o formulário. Tem alguns campos que não são necessários, Eu poderia ter tirado já lá na definição, acabei esquecendo, de tirar de formulário, mas também fica útil de mostrar como você pode fazer alguns ajustes agora, Porque nem sempre você vai conseguir fazer a pré-definição perfeita. Por exemplo, um campo que eu esqueci é o total. O total a gente não vai cadastrar ele, porque ele vai ser calculado automaticamente com base nos itens. Então o campo de total a gente realmente não precisa dele aqui. Então eu vou aproveitar para reposicionar alguns campos na tela. Então, por exemplo, eu vou abrir uma linha aqui no final para jogar o campo de observação mais para o final do formulário. Aqui. Normalmente o campo de observação é um campo mais extenso, então eu vou deixar ele sozinho lá no final. Vou acabar colocando aqui no início campos mais importantes, como é o caso do cliente. Vamos ver aqui também. Vamos colocar o vendedor aqui no lado do cliente. Vamos subir essa linha aqui do canal de vendas e da forma de pagamento, condição de pagamento e tags do pedido. O motivo do cancelamento vai ser um campo que não precisa ser cadastrado, a gente vai ter um botão de cancelar pedido e aí vai ser informado o motivo do cancelamento, ele não precisa estar no formulário necessariamente, ok? Bom, então acabamos ajustando, o campo observação, como ele é um pouquinho grande, eu vou acabar botando ele numa aba só para ele. Então, eu vou criar uma aba aqui nova, vou chamar essa aba de observação, e eu vou arrastar o campo de observação para lá. Para fazer isso, eu vou primeiro tirar o campo de observação da primeira aba, e aí eu vou posicionar na segunda e vou jogar a linha inteira de volta. Agora sim, consegui arrastar a observação para dentro, e aqui essa linha que estava sobrando eu tiro fora. Assim o formulário fica um pouco melhor de se trabalhar, menos verticalizado, então
acaba facilitando, né, para o usuário preencher ele. Aqui a gente vai ver agora outras definições, né, que foram geradas automaticamente. As chaves estrangeiras viraram componentes dbcombo. Aqui a gente vê as configurações corretas, né, puxando das tabelas, né, relacionadas. A gente tem um campo especial aqui que é o campo tags, né, que é um campo que vai gravar numa tabela relacionada, né? Então, se você for observar a modelagem do pedido, vai ver que o pedido ele tem uma relação de N para N com as tags do pedido, né? Então, as tags do pedido são marcações. E aqui, a pedido tag é a tabela intermediária que pode relacionar um pedido com várias tags e também uma tag com vários pedidos. Então, não existe um campo na tabela de pedidos para tags. As tags elas são gravadas numa tabela relacionada. Né? Por isso que aqui está preenchido aqui, ó, modelo de gravação. Né? Esse campo só abriu aqui para o preenchimento, né, a partir dessa classe, porque na classe de pedidos nós criamos aqui um relacionamento, né, nós definimos agregação com a tag pedido por meio da pedido tag. Né? Então o creator sabe que tem uma relação de agregação do pedido com a tag. Então, ele sabendo disso, ele disponibiliza aqui, quando nós selecionamos um campo que é a tag pedido, ele disponibiliza aqui a classe intermediária. E também já faz a tratativa correta na hora de salvar o registro, para já salvar as tags do pedido, e na hora de editar, para carregar as tags para a tela. Isso a gente viu também no formulário de clientes, né? Que também tem essa mesma tratativa. Agora a gente vai configurar aqui os campos cliente e vendedor para que ele traga somente pessoas, né? Porque como ele é baseado na tabela de pessoas, os dois, né? Então o primeiro tem que trazer apenas da categoria cliente, né? E o outro tem que trazer apenas da categoria vendedor. Então a gente vai aqui no campo cliente e vai colocar então a categoria ID, que é o campo da tabela de clientes, igual a pessoa, dois pontos, categoria cliente, que é a constante, né? Para quem não lembra, a gente tem aqui as constantes, né, da classe de pessoas. E aqui nós temos então categoria cliente 1 e categoria cliente 2. Lembrando que o cadastro, né, aqui agora eu troquei a aba para o sistema, o cadastro de pessoas, né, de categoria de pessoas, tem que acompanhar, né, esses códigos aí 1 e 2, né, cliente e vendedor. A gente usa as constantes porque é uma forma mais legível, né, e mais fácil de organizar. A gente centraliza, né, isso num único lugar. Ao passo que se a gente coloca aqui um número, fica mais difícil de entender do que se trata, e também se esse número trocar, a gente fica com dificuldade de localizar. Então aqui a gente vai estar filtrando em cima da tabela de pessoas apenas pessoas da categoria cliente no campo cliente, e no campo vendedor da categoria na tabela de pessoas também apenas pessoas da categoria vendedor, né? Categoria ID igual a pessoa, dois pontos, categoria vendedor. Então, com isso a gente acaba filtrando aqui o campo cliente e vendedor, né? Para trazer somente registros daquele tipo. Eu vou ajustar aqui o título da aba itens pedido, né? Para colocar só itens. Ok, vai ficar um nome mais simplificado. Depois nós vamos entrar na configuração do detail, porque existe uma série de ajustes que nós vamos fazer aqui num próximo vídeo. Agora eu vou mostrar rapidamente o código gerado automaticamente, né? Essa é uma classe que tem vários métodos, porque ela tem métodos para lidar com o registro principal, que é o mestre, e também para lidar com o detail, os métodos como, por exemplo, para editar, para excluir o detail, né? Essas tratativas aqui estão no detail então. Mas eu vou começar a mostrar os métodos da classe mestre e depois no próximo vídeo a gente vai trabalhar com o detail. Então, por exemplo, todo o salvamento é feito pelo método onSave, que por sua vez chama o método interno que é o save. O método save é um método gerado automaticamente pela plataforma, que captura os dados do formulário, cria um pedido, alimenta ele com os dados que estão na tela, né, alimenta as tags, salva o pedido, salva os details do pedido, né? Então toda essa tratativa já é automática. E o método onEdit, que é um método chamado quando a página é carregada para edição, ele chama o método interno edit, que também é gerado automaticamente, que carrega o pedido, que alimenta as tags do pedido, que carrega os details. Então o método save e edit são automáticos.
mas você pode ignorar eles e fazer toda a sua programação aqui dentro, ou melhor ainda, aproveita aquilo que ele tem e depois da chamada dele pode fazer alguma chamada específica personalizada, né? Que a plataforma também permite. Então agora que a gente viu o código, nós vamos acionar o teste online, né, para ver como está ficando essa tela. Então vou aqui clicar no atualizar os programas, mantendo os dados. E a gente vai no menu de pedidos e não encontra, né, o programa, né, o cadastro de pedidos. Por quê? Porque os formulários, por padrão na plataforma, eles são criados com a opção de não ir para o menu. Né? O que vai para o menu geralmente é a listagem e não o formulário. Então, depois que a gente criar a listagem de pedidos, a gente vai conseguir acionar o formulário por meio do botão novo, como eu estou mostrando aqui do caso dos produtos, né? Ou pelo botão de editar. Por enquanto, né, ou você cria a listagem de pedidos, né, adiantando um dos vídeos, um dos próximos vídeos, né, ou a gente vem aqui na URL e aciona a classe pedido form. Okay? Então temos a classe de pedido, né, nós temos que preencher aqui a data do pedido, podemos deixar ali depois o default do campo, né, como a data atual. Aqui nós temos a lista de clientes e aqui a lista de vendedores. Né? Aqui tem um filtro mostrando que está aplicando a categoria 1 e aqui a 2. Lembrando, esse filtro é para depuração e só aparece para o perfil do administrador. Vamos selecionar mais alguns registros, né, o status do pedido e vamos salvar. Não vou botar itens, vou botar só observação. Né? Eu vou trabalhar nos itens num dos próximos vídeos, né? Salvamos e para testar se ele preencheu, eu vou colocar aqui no URL pedido form e-comercial methods igual a 1 edit e-comercial key igual a 1, porque é o pedido 1, primeiro que a gente cadastra. Aí estão os dados, então, carregou, então ele gravou da forma correta, né? Uma coisa que a gente pode fazer, né, é vir aqui no campo data do pedido, né, e podemos colocar um valor inicial ou um valor inicial dinâmico. Né? E aqui existem algumas variáveis prontas do sistema e você pode criar variáveis dinâmicas também. Uma delas é a data atual, né, que vai trazer ali a data atual como padrão. Então agora eu vou carregar de novo a classe pedido form. Então ele já vem ali como a data atual como padrão, né? Então facilita um preenchimento inicial. Então esse campo aqui, o valor inicial é quando é um valor fixo, né? E o valor inicial dinâmico é quando é uma variável processada dinamicamente, né? Por exemplo, pelo PHP. Então a gente viu, né, que é facilmente, né, criado um formulário mestre detalhes. Os itens aqui a gente pode facilmente reposicionar eles também, né? Por exemplo, eu posso criar uma aba nova e jogar eles numa aba nova facilmente, né, usando aqui a nossa ferramenta de arraste. Né? Então eu posso pegar esse bloco e jogar ele, né, dentro de uma outra aba. Por exemplo, vou clicar a aba aqui, né? Aliás, vou pegar o conteúdo, né, da aba itens, ele já está dentro de uma aba, né? Vou pegar o conteúdo e jogar esse conteúdo aqui, por exemplo, dentro de uma aba. Né? É uma forma, né, de fazer essa tratativa também, né? Jogar dentro de uma aba. A gente não vai deixar nesse formato, eu vou deixar mais na parte inferior da tela, né? Eu não vou salvar essa alteração para que sempre fique visível, né, na parte inferior os itens que nós vamos editar e vamos ajustar ali num dos próximos vídeos.